Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, feliz de estar aqui, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui. Semana passada, Jojó, acho que foi Jojó, não tenho certeza, que chamou aqui os adolescentes, os jovens, para que nós orássemos por ele. Tivemos um momento de oração aqui por eles e aquilo confirmou no meu coração algo que o Senhor já vinha me falando, que o Senhor queria compartilhar conosco nessa tarde aquilo que Ele vinha falando ao meu coração, que era o fato de o nosso Deus ser um Deus de gerações. O fato de que o nosso Deus ele tem uma aliança com as gerações, conosco, com os nossos filhos, com os nossos netos e todos aqueles que descendem de nós, as nossas gerações, que são as gerações do Senhor, porque Ele é um Deus que se importa com as gerações, Ele é um Deus de gerações. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco nessa tarde. Eu não queria inicialmente falar, mas não sou eu, né? Mas assim, o Senhor não colocou no meu coração inicialmente para falar sobre fidelidade, sobre promessas, sobre alianças. Já fomos ministrados sobre isso aqui. Mas quando a gente começa a esmiuçar, a estudar, a buscar no Senhor, aquilo que Ele fala e aquilo que Ele tem para nós, as palavras do Senhor acerca das gerações, dos nossos filhos, da nossa descendência, é impossível que a gente não aborde as características de Deus como fidelidade, que a gente não aborde as promessas do Senhor para a nossa vida e para a nossa descendência. Então, são temas meio que acabam perpassando um pelo outro. É um Deus fiel, é um Deus de promessas, é um Deus que cumpre as suas promessas e é um Deus que tem promessas para nós e para as nossas gerações. Então, hoje eu queria passar um pouquinho, os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, eu queria abordar sobre alguns personagens históricos, né, da Bíblia, que estão lá, alguns irmãos nossos, e que vão trilhando esse caminho geração a geração. A Bíblia nos traz inúmeras histórias sobre pais e filhos e netos e bisnetos que vão, geração após geração, se firmando e sendo abençoados pelo Senhor, com a boa mão do Senhor estendida sobre eles. E não tem como a gente começar a falar sobre isso sem lembrar dos patriarcas, sem lembrar de Abraão, sem lembrar de Isaac, de Jacó. Adiciono aqui José, na continuidade da geração ali de Abraão. E essa história de Abraão a gente conhece, começa lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. No versículo 6... diz ali, a gente conhece a história de Abrão, né? Não era Abraão ainda, era Abrão, quando Deus o chama e o tira lá, né? O manda sair da terra dele, da parentela lá, dos caldeus. E no versículo 6 de Gênesis 12, diz que atravessou Abrão a terra até Siquém, o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse, né? Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, a primeira menção de Deus falando para Abrão ainda sobre a descendência dele aparece ali no capítulo 12, no versículo 6. Deus revela a Abrão, naquele momento, de que o chamado dele é para Abrão e também para suas descendências. As bênçãos seriam estendidas para além de Abraão. No decorrer da história e com o passar dos anos, nós conhecemos essa história. Abraão ainda sem filhos, né? Ainda naquele momento em que Isaac ainda não tinha nascido, ele externa essa angústia do coração dele ao Senhor. Isso está lá em Gênesis 15, versículo 3 e 4, onde diz, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, falando para o Senhor. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. No versículo 6, ainda de Gênesis 15, diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Se a gente andar mais um pouquinho na história e ler o versículo 18, é o versículo onde conta, né, onde narra
a aliança que Deus fez com Abrão. E diz lá, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. E aí, a história de Abrão, depois mudado o seu nome para Abraão, ela acontece, né? Vai sendo narrada no livro de Gênesis. Quando a Bíblia chega em Gênesis 17, Deus reafirma as promessas que ele tinha feito a Abrão, né, lá atrás, e a aliança que havia feito. Então, no versículo 19 de Gênesis 17, diz que Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, a promessa e o chamado que havia começado lá em Abrão, agora é estendido nominalmente para Isaque. Os anos passam, Sara morre, Isaque cresce, Abraão manda buscar uma esposa para Isaque, nós conhecemos a história, Rebeca. Abraão também morre no decorrer da história, uma grande fome toma conta da terra e o Senhor aparece agora para Isaque. Já havia aparecido para o seu pai e agora aparece para Isaque retomando essa aliança que já havia sido feita. Isso é narrado lá no capítulo 26 do livro de Gênesis, que diz, versículo 2, apareceu o Senhor, apareceu aqui a Isaque e disse, não desça ao Egito, por causa da fome, Isaque teve a intenção de descer ao Egito, e diz, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. O versículo 4, ele continua dizendo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E aí eu chamo a atenção para o versículo 5 aqui, que é importante, eu destaquei aqui, porque ele continua dizendo, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, havia Deus feito uma aliança com Abraão, e agora, para sua descendência, e agora ele reafirma essa aliança com Isaque, e é interessante a gente notar no versículo 5 que Deus faz menção a Abraão, naquilo que ele conversa com Isaque, dizendo que Abraão, ele diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, a gente já começa a entender aqui, a vislumbrar que a nossa descendência, sendo abençoada, estendendo-se as bênçãos lá do Senhor, e depois do nascimento de Jesus, sendo nós alcançados, há um papel importante para cada um de nós, né? Os antecessores da nossa descendência, há os, digamos assim, né, os pais, os avós, aqueles de quem a descendência irá se prolongar, há um papel importante, porque o Senhor faz menção ao comportamento, à posição, à atitude de Abraão, de que guardou todos os seus mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis. A história continua sendo narrada no livro de Gênesis, o tempo passa, Isaque e Rebeca têm 2 filhos, fazendo um resumão de Gênesis aqui, gente, relembrando. Então, eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó, e essa história que nós conhecemos, Esaú vende o direito dele de primogenitura por um guisado, e aí depois Jacó é ajudado pela sua mãe, ela engana Isaque, né, que o abençoa com as bênçãos da primogenitura, Esaú fica bravo com toda aquela situação, e aí Jacó foge, arquiteta um plano, foge para longe daquela terra. Mas no caminho, enquanto fugia daquela terra, o Senhor também aparece agora para Jacó. Apareceu para Abraão, apareceu para Isaque e aparece para Jacó. Isso é narrado no capítulo 28 do livro de Gênesis, que diz, no versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus reafirma, Deus fala novamente, Deus confirma agora para Jacó aquilo que ele já havia falado para Abraão e para Isaque. A história continua. Jacó tem todos os seus filhos que nós conhecemos, dali surgem as divisões das 12 tribos, e aí nesse momento eu gostaria de frisar 2 filhos ali de Jacó, José e Judá. E vocês vão entender porque a gente está falando especificamente deles. Eu não vou me ater à história de José, que nós também conhecemos, todas as bênçãos e tudo que o Senhor fez através da vida de José, mas no capítulo 35 de Gênesis, versículo 23, só para a gente ler aqui, identificar os filhos de Jacó. Diz: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, esse que eu quero que a gente se lembre, Isacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel. José tem toda aquela história que nós conhecemos, é vendido pelos seus irmãos, vai para lá, para o Egito, e é abençoado. E aí, no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, diz algo, mais uma vez, importante. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, a promessa de Abraão, a promessa de Deus para Abraão, ela vai se cumprindo, geração após geração, sendo abençoados todos aqueles filhos e descendentes de Abraão nessa linhagem: Abraão, Isaque, Jacó e José. Isso mostra, isso prova, isso conta para a gente que Deus é sim esse Deus de aliança entre as gerações. E eu trouxe alguns versículos aqui para a gente que confirmam, atestam, fortalecem essa aliança e esse amor, esse cuidado, esse pacto de Deus com a descendência, com as gerações. O primeiro texto está em Êxodos, capítulo 20, no versículo 5. E aí, Êxodos, nós sabemos, é o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis contou toda essa história que nós vimos. Êxodo narra a saída deles, a saída do povo de Israel do Egito. E diz assim, versículo 5, não as adorarás, nem lhe darás culto, falando das coisas além do povo de Israel. Deus diz: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E no versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, eu também realcei aqui o fato de que Deus, mais uma vez, mostrando-se um Deus de gerações, ele diz que faz misericórdia até 1000 gerações, mas ele completa dizendo: daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, falando ao povo de Israel, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E no versículo 9 ele diz, reforça, diz mais uma vez: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse é o nosso Deus, um Deus de gerações, um Deus que se importa conosco e com as gerações que vêm depois de nós. O último texto que eu queria trazer para exemplificar isso é o texto de Deuteronômio também, capítulo 28. Um texto muito conhecido, tem até um louvor, extraído daqui, desse texto. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, repito, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra,
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 4, ele diz, bendito o fruto do teu ventre. Deus é um Deus de gerações que quer abençoar a nossa descendência. No Novo Testamento, há uma passagem que eu destaquei aqui, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, logo no início, depois que o anjo ele aparece para Maria e revela a ela que ela vai gestar ali o nascimento de Jesus. No versículo 50, diz assim, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 50, diz, a sua misericórdia vai de geração em geração. E ele continua, sobre os que o temem. No versículo 54, ainda do mesmo capítulo, diz, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, é interessante que lá, muitos e muitos e muitos anos depois, quando já no Novo Testamento, já com Maria, muitos e muitos anos depois, novamente, a Bíblia cita, a favor de Abraão e da sua descendência, como prometera aos nossos pais. Deus tem cuidado com a nossa geração, com os nossos descendentes. E aí a gente anda mais um pouquinho, não a partir do Novo Testamento, mas voltando lá para o Velho, depois da história dos patriarcas, eu queria falar rapidamente sobre Raabe. Nós conhecemos também a história de Raabe, mas eu queria destacar nessa tarde que Raabe tomou uma atitude. Raabe teve um posicionamento. Raabe teve que se mexer ali, tomar uma atitude para que a salvação chegasse na casa dela. E houve salvação na casa de Raabe a partir do posicionamento que ela teve. Então, nós conhecemos a história de Raabe. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. E a história conta que 2 homens, 2 espias, foram mandados para lá para observar a cidade de Jericó. E chegando lá, eles são escondidos. Eles são ajudados por Raabe, essa prostituta que abriga eles na casa dela, enquanto os guardas lá de Jericó queriam caçá-los, porque sabiam que eles tinham entrado lá, e que Raabe os esconde e faz um acordo com eles, de que eles não destruiriam a família dela, a casa dela, a vida dela, quando eles viessem tomar Jericó. E aí há um texto bem importante no livro de Josué, de que Raabe reconhece a soberania do Senhor. Ela diz assim, Josué, capítulo 2, versículo 9, o texto diz assim, Raabe lhes disse, bem sei, vejam, Raabe era uma moradora de Jericó. Raabe estava lá em Jericó, mas ela diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o qual destruístes. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. E aí o texto que eu destaco. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então, Raabe tinha a revelação, sabia, tinha o conhecimento, já se tinha ouvido falar dos feitos de Deus, do Mar Vermelho, da derrota dos reis amorreus. E aí, Raabe decide tomar uma atitude para que a salvação chegasse ali, para salvar a vida dela e a vida daqueles que estavam com ela. Então, ela reconhecendo que Deus era o Senhor, e todos nós reconhecemos que Ele é, ela toma essa atitude. Toda a destruição das muralhas de Jericó acontece, o povo invade, as muralhas caem, há destruição, mas na casa de Raabe houve salvação. Na casa de Raabe não houve morte. Todos os que lá estavam foram salvos. Isso está lá em Josué, no capítulo 6,
no versículo 22, depois da invasão da cidade de Jericó. No versículo 22 diz: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como jurastes a ela. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Chegou salvação na casa de Raabe, para a família de Raabe, por causa da atitude que Raabe tomou. No versículo 25, para finalizar, esse texto de Josué diz: Mas Josué, e prestem atenção nisso, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então, Raabe, a atitude de Raabe faz com que haja salvação na casa dela, e o texto diz que ela habita no meio de Israel até aquele dia em que o livro foi escrito. E aí alguém vai me perguntar: Oxe, Caio, tu estava falando sobre gerações e de repente tu traz a história de Raabe aí no meio. A gente vai entender. Raabe, ela se casou, como ela ficou no meio do povo de Israel, o maior consenso dos estudiosos bíblicos assume que Raabe se casou com um povo de Israel, um homem, né, do povo de Israel chamado Salmão. Raabe habitou no meio do povo de Israel e casou-se com um homem desse povo chamado Salmão. E juntos eles tiveram um filho chamado Boaz. E aí vocês já devem ter ligado toda a história. Pois bem, Raabe, casada com Salmão, teve um filho chamado Boaz. Se você ainda não lembrou, você vai lembrar agora, porque agora eu queria falar sobre a história de Ruth. Vejam, irmãos, estou fazendo uma revisão de Abraão, Isaac, Jacó, falamos de Raabe, Boaz, chegamos em Ruth, certo? Ruth, conhecemos a história de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, eu pedi para vocês lembrarem de José e de Judá, um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, né, no meio do povo moabita, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Nós conhecemos a história. Vou encurtar aqui por causa do tempo. O marido de Noemi, né, Elimeleque, ele morre. Os filhos Elion e Quilion casam com mulheres moabitas, né, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E depois que eles morrem, né, fica Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth, e aí elas ficam sem seus maridos, ficam todas ali viúvas. 3 viúvas, exatamente. E aí a história, a gente conhece, ela diz que enquanto elas estavam habitando na terra de Moabe, o texto diz que elas ouviram que Deus se lembrou do seu povo e lhe dava pão, porque também acontecia uma situação difícil de fome naquela terra. Então, Noemi ouve que Deus se lembrara do seu povo e lhe dava pão e decide então voltar para sua terra natal, sair da terra de Moabe e regressar para a terra de Belém de Judá. E aí ela se despede das noras, né? O texto bíblico nos conta, ela diz: fiquem com seu povo, voltem para a casa dos seus pais, procurem outro casamento. E aí há aquela despedida. No primeiro momento, as noras dela, Ruth e Orfa, se negam a voltar. E aí depois, no decorrer da história, Orfa acaba voltando, mas Ruth decide que vai voltar para Belém de Judá junto com Noemi. Capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 16, um texto muito conhecido por nós, mas que sempre me causa, né, impacto quando eu leio. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu.
e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Assim como Raabe, Ruth toma uma decisão. Assim como Raabe, Ruth decide pagar o preço da decisão que ela tomou. Ruth assume que não iria ficar entre os moabitas. E ela diz para Noemi, eu vou voltar com o Senhor, com você. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth se posiciona diante daquele momento em que ou ela voltava, ou ela permanecia na terra de Moabe, ou ela seguia para Belém de Judá. Ela decide seguir. Há uma atitude, um posicionamento, uma decisão, um romper com a paralisia, um romper com a estagnação. Ela precisava tomar uma decisão importante e ela tomou a boa decisão. A história prossegue. Elas voltam para Belém de Judá e lá Ruth conhece um homem chamado Boaz. Chegamos nele, certo? Boaz, filho de Raabe, a prostituta de Jericó. Vou esticar a história mais um pouquinho. Vou pular a história mais um pouquinho. Não vou falar de Davi, porque nós o conhecemos muito bem, né? Conhecemos a história de Davi muito bem. Por causa do tempo, vou pular um pouquinho para a história depois de Davi, Salomão. E aí, o filho de Salomão, chamado Roboão. Esse talvez a gente não lembre tanto da história dele. Mas só para fazer um parênteses aqui, para não passar desapercebido. Raabe, ela é trisavó de Davi. Eu achava que era tataravó, eu fui procurar no Google, não é tataravó não, é trisavó, certo? Ela é a mãe da bisavó. Então, a linhagem, né, a árvore genealógica lá, mostra Raabe lá em cima, casada com Salmão. Eles têm um filho chamado Boaz. Boaz casa com Ruth, certo? Então, Raabe, ela é a sogra de Ruth, certo? Ruth tem um filho, que é Obed. Esse filho é pai de Jessé, e Jessé é Davi. Entendem como toda a ligação, talvez eu tivesse desenhado, tivesse ficado mais fácil, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Há uma ligação direta entre Raabe, Ruth, casada com Boaz, dali Obed, Jessé, e chegamos ao rei Davi. Certo? Deus se mostrando presente através das gerações. Considerando, inclusive, a presença de uma prostituta na linhagem, de alguém que se arrependeu dos seus pecados. Vou pular a história de Davi, vou pular a história de Salomão e vou chegar em Roboão bem rapidamente. Quando Salomão morre, certo? O filho dele, que deveria assumir o trono de Israel, seria Roboão. Mas logo no início da história de Roboão, Roboão toma uma atitude meio dura, meio drástica com as tribos, e aí acontece aquilo que a gente já sabe, a divisão, a cisão das tribos de Israel. As 12 tribos ali, então, elas se dividem. A tribo do norte, né, o reino do norte, fica com 10 tribos, e o reino do sul, que permanece sendo o reino do Senhor, ela fica apenas com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, ali naquele momento, há uma ruptura dos reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul formado por Judá e Benjamim. Então, depois disso, depois que esses reinos são divididos, o povo começa a uma mistura muito grande com outros deuses, com outras culturas, a se venderem, a se prostituírem, a adorarem deuses estranhos, a adorarem postes ídolos, e isso acontece durante muitos e muitos anos. Então, a continuidade do reino de Judá, que é o reino do sul, é de perdição. Então, nós temos vários reis ao longo da história, alguns deles bons reis, outros deles maus reis, alguns reis que decidiram restaurar a adoração ao Senhor e permanecem fiéis ao Senhor,
e outros que decidem abandonar completamente o Senhor. Então, durante 345 anos, certo, que se inicia do reinado de Roboão até quando a Babilônia destrói e conquista o reino do sul, o reino de Judá, vários reis passam pela história de Judá, cerca de 20 reis. Existem alguns reis bons, feito eu já falei, e aí eu destaco aqui, apenas para conhecimento da gente, o rei Asa, certo, que era neto de Roboão, e o rei Josafá, que era bisneto de Roboão. O livro de Crônicas, e eu queria que vocês abrissem rapidamente, apenas para a gente marcar aqui, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, versículo 2, diz que o rei Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Então, Asa, assim como seu filho, que vem na sequência do reinado dele, que é Josafá, eles decidem buscar o Senhor de todo o seu coração. Isso é o que está escrito no capítulo 15, no versículo 12 do livro de 2 Crônicas, quando estamos falando ainda do rei Josafá. Diz lá, entrou o povo, né, entre aspas, entre parênteses, em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. Então, o que eu quis com vocês, irmãos, aqui nessa tarde, era trazer esse histórico, trazer a história de Israel contada geração a geração, para que lá na frente, depois de muitos e muitos reis, e depois de que o povo de Judá se distancia tanto do Senhor, que há uma hora, se você começa a ler a Bíblia e você não conhece a história, ou se você está desavisado, quando você começa a ler ali, chega no livro de Crônicas, e os reis que desapontaram o Senhor, se afastaram dele, você diz, deu ruim aqui. Tem mais jeito não, esse negócio não. O negócio deu muito ruim, o povo se afastou muito, o povo pecou muito, o povo se afastou do Senhor e não quer mais nada com ele. E como ficam todas as promessas para Abraão, para Isaac e para Jacó? Como vai ser restaurado esse povo? E as promessas de descendência, de multiplicação e de tudo que aconteceria, das bênçãos e a misericórdia do Senhor, que alcançariam até 1000 gerações. O que vai acontecer com tudo isso? A lista de reis segue, não é meu objetivo aqui estudar elas de jeito nenhum, nem passar todas elas para vocês, porque ficaria muito cansativo. Há mais um rei lá na frente, que é o rei Josias, que tem um detalhe muito importante, um texto muito forte sobre o rei Josias, lá no livro de 2 Reis, no versículo 23, que diz que antes dele, falando do rei Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Antes do rei Josias, não houve rei semelhante a ele. A história segue mostrando que, assim como na vida de muitos, né, na vida acho que de todos nós, há aqueles momentos mais difíceis e aqueles momentos em que estamos mais fortalecidos, mas o Senhor é conosco. A história segue, continua seguindo, e é onde eu quero chegar aqui. Apesar dos períodos de muita turbulência na história do reino de Judá, nenhuma profecia e promessa do Senhor deixou de ser cumprida. Agora, eu quero apontar. Agora não, né? Estamos apontando para Jesus desde o início, né? Mas chegando finalmente aqui. O livro de Miqueias. Nós conhecemos essa profecia. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, Fernando leu ela no encontro de Natal. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma promessa falando, apontando para Jesus, que ele viria do reino de Judá. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Eu não vou ler todos.
não leremos todos. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Vou pular para o versículo 5. Vai contar toda a genealogia de Jesus. Vocês podem ler em casa. Versículo 5. Salmão, marido de Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed. Obed a Jessé, Jessé a Davi. Davi a Salomão, Salomão a Roboão. A genealogia segue. Chegamos em Asa, no versículo 8. Asa gerou a Josafá, continua. No versículo 11, chegamos a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. E no versículo 16, chegamos finalmente Jacó, não aquele primeiro Jacó, mas outro Jacó, que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu tinha pensado, né, quando eu estava preparando a ministração, eu fui falando, né, fui pensando, né, não vou falar quem era Raabe, não vou falar quem era Ruth, para quando chegar lá em Mateus 1, os irmãos, os menos atentos, dizerem, eita, olha, estava tudo ligado, mas acabou que eu já falei, né, vocês já sabiam quando eu cheguei aqui que estava tudo ligado. Todo esse resumo que a gente fez, geração após geração, dos altos e baixos, dos momentos de bonança e dos momentos de afastamento do Senhor, conduziram para o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão com o nascimento de Cristo Jesus. Porque Deus se importa com as gerações. Porque Deus é um Deus de gerações. O versículo 17 do livro de Mateus, capítulo 1, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14, de Davi ao exílio na Babilônia, são 14, do exílio na Babilônia até Cristo, são 14. 42 gerações depois de Abraão, nasce Cristo Jesus, o nosso Salvador, da linhagem de Judá. Por isso que ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Deus se importa com as gerações. Deus se importa com os meus filhos, Deus se importa com os teus filhos, e Ele guarda a aliança daqueles que o amam até 1000 gerações. Eu vou finalizar trazendo à memória, que a gente já discutiu aqui, 4 pontos para a gente ficar bem atento. O primeiro deles é a minha postura enquanto discípulo, a atitude que eu tomo, o meu posicionamento de fé, ele não é determinante. Não vou dizer que é determinante, mas ele tem um grande peso de influência na herança, no legado que eu vou deixar para os meus filhos. Eu não vou dizer que é determinante, irmãos, porque pode acontecer de alguém optar e escolher e se render ao Senhor e ser alcançado por Ele, ainda que tenha pais distantes do Senhor. Então, não é determinante, mas não temos como negar que há um grande peso, uma influência no legado, na herança que nós deixamos para os nossos filhos. A nossa atitude, a nossa postura, o nosso posicionamento de fé, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós mostramos, aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós lançamos, aquilo que nós semeamos no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos. Isso é o legado, isso é a herança que nós vamos deixar para eles. Nós não negociamos as coisas do Senhor. O William sempre fala, pode me chamar de fanático, pode me chamar, de extremista. Precisamos ser nas coisas do Senhor. Às vezes, falta em nós uma postura como a de Raabe. Às vezes, falta em nós uma postura como a de Ruth. Eu rompo com tudo, mas eu não abandono o Senhor. Vai haver salvação na minha casa pela graça,
mas pela postura que eu tomo. Se é necessário romper, eu rompo. Se é necessário deixar, eu deixo. Se é necessário largar, eu largo. Mas não negociamos as coisas do Senhor. Êxodos, capítulo 20, versículo 6, diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo ponto que eu queria lembrar nessa tarde é que Deus, Ele está mais interessado nos corações do que nas nossas origens. Deus não está preocupado ou engessado de onde nós viemos. Deus está mais interessado nos nossos corações do que de onde nós viemos. Há muitos de nós que vieram de lugares difíceis, de histórias ruins, de famílias complicadas, mas Deus está interessado nos nossos corações. O que há nos nossos corações nos dias de hoje? O que o nosso coração tem buscado? Para onde ou em que o nosso coração tem se apegado? No livro de João, capítulo 1, versículos 11 a 13, texto muito conhecido nosso, apenas para relembrarmos nesse dia, diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos de nós viemos de lugares difíceis, ruins e complicados, mas Deus, Jesus, Cristo Jesus, veio para todos aqueles e deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus está mais interessado nos nossos corações do que nas nossas origens. E eu já emendo com o ponto 3, dizendo que o passado não determina a minha identidade em Cristo. O que eu fiz não determina a minha identidade em Cristo. Olhemos para Raabe. Raabe é citada, uma prostituta da cidade de Jericó. Sabemos todo o contexto bíblico. Mulher, prostituta da cidade de Jericó, listada na genealogia de Jesus Cristo. Listada como antecessora, não sei se a palavra é essa, de Cristo Jesus. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Filipenses, capítulo 1, versículo 13, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus não está remoendo o nosso passado. O nosso passado não determina a nossa identidade em Cristo Jesus. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Versículo 20. Como depois do que ele diz no 18 e no 19, dizendo que Deus não ficará remoendo os nossos pecados, no versículo 20, ele faz todo o retorno da história até Abraão novamente. Ele diz: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. A promessa feita a Abraão naquele tempo, depois de tudo que o povo de Israel tinha feito, todo o pecado, toda a apostasia, tudo que tinham feito, Miqueias escreve lá e diz que a misericórdia, a fidelidade e o apagar das iniquidades chegariam a todos nós.
Deus é um Deus de gerações e o nosso passado não determina a nossa identidade em Cristo. Por fim, último ponto. E Fernando abriu o encontro falando sobre esperar no Senhor, porque Ele é fiel e Ele cumpre o que diz. Eu queria finalizar essa mensagem de hoje com o texto de Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A promessa e a aliança feita com Abraão, o nascimento de Cristo Jesus e Deus, um Deus de gerações, que quer ter todos nós, os nossos filhos e os nossos netos. Deus não falha em suas promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. Eu fiquei pensando e meditando no finalzinho dessa palavra, pensando que nós, aqui hoje, podemos ter um impacto na vida de pessoas que nós nem conheceremos. O neto da minha filha, provavelmente eu não vou conhecê-lo, mas Deus é um Deus de gerações. Aquilo que eu deixo como herança, aquilo que eu deixo como legado na vida de Esther, na vida de Isaac, na vida do teu filho, de Pedro, de João, de cada um dos nossos filhos, pode ter um impacto na vida, pode não, vai ter um impacto na vida da nossa descendência. Eu anotei aqui, e não estou achando agora, mas imagina, né? Eu estava divagando, irmãos, pensando longe daqui, pensando como o Senhor se lembrará daquilo que nós fizemos hoje, na geração futura, que nós nem conheceremos. Eu imaginei assim uma frase, está anotada aqui. Lembrou-se o Senhor de João, bisneto de Caio, pelo que muito buscou Caio, o Senhor. Para cada um de nós e para as nossas gerações, há uma promessa do Senhor. Esperemos com paciência, esperemos com confiança, que no tempo certo há de se cumprir. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Já faz alguns anos, depois que um dia estava lendo a palavra, coisa que faço já há muitos anos, e essa passagem é sobre o que Deus falou a respeito das 1000 gerações, abençoar até 1000 gerações, ela ficou diferente para mim. E a partir desse dia, de vez em quando eu estou orando, o Espírito do Senhor me lembra isso. E eu oro pelas 1000 gerações. Eu peço ao Senhor, por cada um daqueles e daquelas que estarão em cada uma dessas 1000 gerações. 1000 gerações é tempo pra caramba. Mas Deus não joga palavras fora. O Senhor não é exagerado. Deus não exagera, né? Se Ele falou em 1000 gerações, são 1000 gerações. E me chama a atenção, talvez chame a atenção de alguns de vocês, ou de todos, o fato da genealogia de Jesus. Talvez a gente pensasse assim, não é? É um verme tentando ser gente grande, né? Então, a gente, verme, tentando pensar como Deus, nunca vai dar certo isso. Mas a gente tenta. E só dá besteira. Mas tentando pensar como Deus, talvez eu e você, a gente não escolhesse algumas dessas pessoas para serem antepassados
de nosso Filho Todo-Poderoso. Talvez pensando nesse futuro, a gente pensasse em pessoas que, na nossa avaliação, seriam dignas, bem-sucedidas, tementes desde o princípio a Deus, não é? Gente que já nascesse dando glória e aleluia. A gente não escolheria uma prostituta. A gente não escolheria uma mulher de outro povo, povo inimigo de Israel, inclusive, uma moabita, como foi Ruth. A gente não escolheria muito daqueles terríveis reis do reino do sul de Israel. Homens como, se teve Josias, que é dito que nunca houve um rei como ele, que buscasse o Senhor e que puxasse Israel para voltar para o Senhor. Teve umas pestes aí que gente pior do que Acabe. Teve gente pior do que Acabe. Manassés. Pior do que Acabe. Que nunca houve um rei que levasse Israel para tão longe de Deus como aquele homem. Manassés era descendente de Davi. E, portanto, antepassado na linha da genealogia de José, pai de Jesus. A gente não escolheria essas figuras para estarem na genealogia. Mas eu, ouvindo Caio aqui, me veio ao coração o fato de que, quando a palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, isso inclui a nossa história. Você está entendendo? Isso inclui a nossa história. Na história dos antepassados de Jesus, teve prostituta que se converteu. Teve mulher de um povo estranho e inimigo de Israel que se converteu. Teve reis muito ruins. Mas teve outros reis que buscaram o Senhor. Jesus leva sobre si a nossa história também. E isso está na história dele. Você entende? Isso está na história dele. Não é uma história bonitinha para se orgulhar, a dos antepassados de Jesus. De alguns deles, sim, mas de outros, nem um pouco. Quem de nós, ao escrever os antepassados, se lembraria de deixar escrito que uma vó da avó da avó da avó da avó foi prostituta? Mas está escrito. E veja que a palavra normalmente fala dos homens, quando vai fazer uma relação de descendentes em Israel, é dos homens. Mas nesse caso, não falou do marido de Raabe, e sim dela, que nem era israelita, e era quem era até se converter. Está lá escrito, acabou de ser lido. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, e a nossa história, e a história da nossa família. E nós, nas mãos dele, podemos também ser homens e mulheres que vão ter uma história para frente. Nós nem vamos conhecer essa história, mas podemos influenciar. Amém? O que ficou claro e destacado aqui pelo Senhor através do Caio é que o que fez influenciar não foi o currículo, foi a decisão diante de Deus. Não foi a história passada de quem decidiu, foi a decisão que tomou a partir daquele dia e começou a viver. Isso pode ser a nossa história daqui para frente. Amém? Eu estava ali ao final orando, e falei ao Senhor assim: agora, Senhor, se algumas vezes
não for por temor ao Senhor que eu obedeça, ou seja, se me faltar o temor ao Senhor da minha vida, e eu considerar que vale a pena fazer algo que não te agrade, que venha sobre mim o temor do Senhor das gerações futuras, daquilo que pode ser benefício para os descendentes. Que esse temor esteja aceso e claro. Essa foi a minha oração. Para que as próximas gerações que vierem sejam abençoadas e não amaldiçoadas pelas minhas atitudes. Que seja essa a tua oração também, se te parecer bem. Né? O Senhor, mais uma vez, falou conosco aqui esta tarde, de algo bastante prático. A vida da gente não importa só para a gente, tem consequências. Amém? O Senhor falou ao meu coração ali que, nessa palavra preciosa do Caio, que talvez não, você não vai ver a sua geração 1000 gerações na frente. Ninguém vai ver. Como você não viu 1000 gerações atrás. Mas você vê a sua geração perto. O seu filho, seus netos, seus bisnetos. E talvez você, na sua geração perto, você não esteja vendo os teus filhos e os teus netos no caminho do Senhor. Você não está vendo o cumprimento da promessa do Senhor. Mas o que o Senhor falou, meu coração, quero compartilhar contigo. O Senhor nos lembrou que a história não acabou. Nós não estamos no final do filme. Nós estamos na metade do filme ainda. Ainda tem muita coisa para rolar. Ainda tem muita cena para vir. E o nosso coração tem que se encher de confiança. Que a mesma fidelidade do Senhor de 1000 gerações, ela se aplica na segunda geração, na terceira geração, na quarta geração, porque Ele é um Deus geracional. Então, mesmo que você hoje não esteja vendo o teu filho, o teu neto nos caminhos do Senhor, o Senhor quer nessa noite reavivar a fé de que o mesmo Deus que é fiel para resgatar 1000 gerações, Ele é fiel para resgatar a segunda, a terceira, a quarta. E mesmo que os teus olhos não vejam. O mais importante não são os nossos olhos verem. Talvez você parta sem os teus olhos verem. Mas a fidelidade do Senhor não está preso aos nossos olhos. O Senhor vai cumprir a sua palavra. No nome do Senhor Jesus.